Quando o herdeiro bilionário Landon Cole é exilado para uma fazenda em dificuldades no Nebraska, ele espera lama e miséria, não uma mulher forte chamada Hallie que pode mudar tudo. Mas quando os segredos de família e a ameaça de penhora se chocam, o amor será suficiente? Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. Os flashes brilhantes das luzes das câmeras quase cegaram Landon Cole, enquanto ele cambaleava para fora da boate de luxo de Manhattan. Sua camisa de grife cara estava amassada e manchada com o que parecia ser champanhe caro. Aos 38 anos, Landon ainda tinha a boa aparência que fazia as mulheres o olharem. Mandíbula forte, dentes perfeitos e olhos que os fotógrafos adoravam capturar. Mas naquela noite, aqueles olhos estavam injetados de sangue e sem foco. Sr. Cole, o senhor pode comentar sobre seu relacionamento com Victoria Winters? Já gritou uma repórter, enfiando um microfone na cara de Landon. Landon afastou o microfone, quase caindo no processo. Tire essa coisa da minha cara, ele gaguejou. Seu guarda-costas se colocou entre ele e os repórteres, guiando Landon em direção ao SUV preto que esperava. Uma vez dentro, Landon afrouxou sua gravata e recostou a cabeça no banco de couro. Aquilo foi um desastre, disse sua assistente Jenny, do banco da frente. Seu pai vai ver isso em todos os jornais de amanhã. Landon acenou com a mão com desdém. Deixe ele ver. O que ele vai fazer me cortar? Estou quase com 40 anos. Ele ainda é o CEO da Cole Corp e você ainda é a cara da empresa, Jenny. Lembrou sua voz tensa de frustração. Este é o terceiro escândalo este mês. Primeiro, houve o acidente de carro em que Landon destruiu seu carro esportivo de US $300 mil. Depois, as fotos vazadas dele com Victoria Winters, uma atriz casada. E agora isso, uma diatribe bêbada gravada em vídeo por pelo menos uma dúzia de telefones. Eu não me importo, Landon murmurou fechando os olhos. Mas ele se importaria de manhã. E seu pai também. O escritório de Richard Cole ocupava todo o último andar do edifício Cole Corp. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista do horizonte de Nova York que a maioria das pessoas só via em filmes. Richard estava de costas para a porta, com as mãos atrás das costas, quando Landon entrou. Sente-se, disse Richard, sem se virar. Landon se deixou cair em uma das cadeiras de couro na frente da enorme mesa de seu pai. Sua cabeça latejava e ele estava usando óculos escuros dentro de casa, em parte para esconder sua ressaca e em parte para parecer indiferente à convocação de seu pai. Você tem ideia do que seu comportamento está fazendo com esta empresa? Perguntou Richard, finalmente se virando para encarar o filho. Aos 65 anos, Richard Cole ainda era uma figura imponente, alto, atlético, com cabelos grisalhos e olhos azuis frios, que haviam encarado inúmeros rivais de negócios. Vai passar, disse Landon com um encolher de ombros. Sempre passa. Richard pegou um tablet de sua mesa e o virou para mostrar a Landon. Na tela havia um gráfico mostrando a queda do preço das ações da Cole Corp. Isso é o que aconteceu esta manhã, quando os mercados abriram, disse Richard, sua voz perigosamente calma. Sua pequena apresentação de ontem à noite custou milhões a esta empresa. Landon se mexeu desconfortavelmente na cadeira, mas manteve sua expressão neutra. Então contrate uma equipe de relações públicas melhor. Richard bateu o tablet na mesa, fazendo Landon pular. Chega, disse Richard. Você quer agir como um homem? Então trabalhe como um. Landon franziu a testa. O que isso significa? Significa que você vai ficar longe por um tempo, disse Richard, sentando-se em sua cadeira. Em algum lugar que a imprensa não consiga te encontrar. Em algum lugar onde você possa aprender o que é trabalho de verdade. Você não pode estar falando sério, Landon zombou. Nunca estive tão sério na minha vida, disse Richard, deslizando uma pasta pela mesa. Você vai para uma fazenda em Nebraska, uma pequena operação chamada Maple Glen. Os donos são velhos amigos meus. Bem, o pai era. Ele faleceu recentemente. A filha dele agora a administra. Landon não tocou na pasta. Eu não vou para uma fazenda no meio do nada. Sim, você vai, disse Richard firmemente. Ou eu vou te cortar completamente.
Sem fundo fiduciário, sem emprego na empresa, sem apartamento, sem carros, nada. Você não faria isso, Landon desafiou, mas sua voz faltava convicção. Experimente-me, respondeu Richard, seus olhos duros. Você ficará lá até o fim das colheita. Sem telefone, sem cartões de crédito, nada além das roupas que você está usando e algumas necessidades. Você vai trabalhar como todos os outros lá. Landon encarou o pai com descrença. Isso é uma loucura. Não. O que é uma loucura é ver meu filho jogando sua vida fora, disse Richard. O jatinho parte em 3 horas. Jenny arrumou suas coisas, as coisas apropriadas para o trabalho na fazenda. E nem pense em sair de lá quando chegar. Eu tenho maneiras de saber. Landon se levantou, a raiva substituindo seu choque. Você não pode me controlar assim. Eu não estou te controlando, Landon. Estou te salvando, disse Richard, voltando. Sua atenção para os papéis em sua mesa. Agora saia do meu escritório. Jenny vai te levar ao aeroporto. O jatinho particular pousou em uma pequena pista de pouso nos arredores de Omaha. Um motorista estava esperando para levar Landon no restante do caminho até a Maple Glen Farm. Depois de 2 horas dirigindo por campos aparentemente infinitos, eles viraram em uma estrada de terra com uma placa de madeira desgastada que dizia Maple Glen Farm, este 1932. Landon olhou pela janela com desânimo. A fazenda era grande, mas nada como o luxo ao qual ele estava acostumado. Era uma casa branca de 2 andares com uma varanda que circundava toda a casa, cercada por campos de todos os lados. Várias dependências e um grande celeiro vermelho completavam o cenário. Isso é uma piada, Landon murmurou quando o carro parou na frente da casa. O motorista descarregou as 2 malas de Landon, bolsas de viagem comuns, não sua bagagem cara de costume, e entregou a ele um envelope. O Sr. Cole queria que eu te desse isso, disse o motorista antes de voltar para o carro e dirigir embora, deixando Landon sozinho na poeira. Landon abriu o envelope. Lá dentro havia um bilhete com a letra de seu pai. Aprenda algo, pai. Aprenda algo. Landon repetiu com uma risada amarga. Tipo o quê? Como tirar leite de uma vaca? A porta de tela da fazenda rangeu e uma mulher saiu para a varanda. Ela estava usando jeans, botas e uma camisa xadrez com as mangas arregaçadas. Seu cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo, e sua pele estava bronzeada por longos dias ao sol. Landon exibiu seu sorriso mais encantador, aquele que o havia tirado de problemas inúmeras vezes, e pegou suas malas. Olá, ele disse. Eu sou Landon, acredito que meu pai providenciou minha estadia aqui. A mulher cruzou os braços sobre o peito, olhando-o de cima a baixo com claro ceticismo. Hallie McKenna, disse ela. E sim, seu pai ligou. Disse que você precisava aprender algumas lições de vida. Landon riu sem jeito. Essa é uma maneira de dizer. Você sabe alguma coisa sobre agricultura, Landon? Perguntou Hallie, sem se mover do seu lugar na varanda. Nada, ele admitiu. Você já fez trabalho braçal, construção, paisagismo, qualquer coisa física? Landon pensou em seu personal trainer na academia em Nova York. Eu malho 5 dias por semana. Hallie suspirou e balançou a cabeça. Deus nos ajude, ela murmurou. Depois fez um gesto para que ele subisse para a varanda. Você vai ficar no quarto de hóspedes lá em cima. Banheiro compartilhado. Café da manhã às 5h30. 5h30. Landon repetiu horrorizado. Da manhã? É geralmente quando amanhã acontece, disse Hallie secamente. Começamos a trabalhar às 6 horas. Se você perder o café da manhã, trabalha com fome até o almoço. Ela se virou e voltou para dentro da casa, deixando a porta aberta para que ele a seguisse. O interior da fazenda era limpo e aconchegante, com móveis desgastados que pareciam confortáveis em vez de estilosos. A cozinha tinha um fogão antigo e uma grande mesa de madeira que podia acomodar pelo menos 8 pessoas. Este é Mike, disse Hallie, acenando para um homem sentado à mesa tomando café. Ele estava na casa dos 60 anos, com o rosto envelhecido e mãos calejadas. Ele ajuda a administrar as coisas por aqui. Mike mal levantou o olhar do jornal. Então você é o rapaz da cidade, ele disse com um grunhido. Acho que sim, respondeu Landon, tentando manter o tom leve apesar de sua crescente irritação. Seu quarto é a segunda porta à direita, disse Hallie,
apontando para uma escada. Sim, instale e depois volte para baixo. Temos tarefas para terminar antes do jantar. Landon ficou parado ali por um momento, sem estar acostumado a ser dispensado, tão abruptamente. Em Nova York, as pessoas se agarravam a cada palavra sua. Aqui, ele era claramente uma interrupção indesejada em sua rotina. O quarto de hóspedes era simples. Uma cama de casal com um edredom de retalhos, uma cômoda de madeira e uma pequena escrivaninha perto da janela. Era cerca de um quarto do tamanho do seu closet em casa. A janela dava para os campos dourados com o que Landon supôs ser trigo ou milho, estendendo-se até onde ele conseguia ver. Ele sentou-se na beira da cama, a realidade de sua situação finalmente afundando. Ele estava preso ali, no meio do nada, sem telefone, sem carro e sem saída, a menos que quisesse perder tudo. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou, passando as mãos pelo cabelo. Mas estava acontecendo, e estava prestes a piorar muito. Quando Landon voltou para baixo, Hallie estava esperando por ele. Ela lhe entregou um par de luvas de trabalho. Primeira lição, ela disse. Todos trabalham aqui. Todos contribuem. O que exatamente eu devo fazer? Perguntou Landon, pegando as luvas relutantemente. Hoje, você vai ajudar Mike a limpar as baias dos cavalos, disse Hallie, levando-o pela porta dos fundos em direção ao celeiro. Limpar, o que isso significa? Hallie olhou para ele com uma mistura de descrença e divertimento. Significa limpar o esterco de cavalo. Landon parou de andar. Você quer que eu remova cocô de cavalo? Você está brincando? Bem-vindo à vida na fazenda, disse Hallie com um encolher de ombros. Nós todos fazemos isso, até eu. Mas eu não sei a primeira coisa sobre cavalos, Landon protestou. Você não precisa saber sobre cavalos para remover esterco, disse. Hallie, Mike vai te mostrar o que fazer. E Landon, ela acrescentou, seu tom ficando sério. Aqui nós conquistamos cada fôlego. Seu nome, seu dinheiro, sua aparência, nada disso importa. O que importa é o que você pode fazer com suas mãos. Com isso, ela se afastou, deixando Landon parado ali com as luvas de trabalho em suas mãos. Ele olhou para elas, depois para o celeiro, depois de volta para a fazenda. Ele poderia ir embora. Ele poderia chamar um táxi, se os táxis chegassem até aqui, e voltar para o aeroporto. Ele poderia mandar seu pai para o inferno. Mas e depois? Ele realmente o cortaria completamente? Landon conseguiria sobreviver sem seu fundo fiduciário, seu emprego na Coal Corp, seu apartamento, seus carros? Ele nunca tinha tido que tentar. Com um suspiro profundo, Landon colocou as luvas e seguiu em direção ao celeiro, onde Mike estava esperando com um forcado e uma carriola. Pronto para seu primeiro dia de trabalho de verdade? Perguntou Mike com um sorriso malicioso. Vamos acabar com isso, Landon murmurou. Mike explicou o processo, demonstrando como separar a palha limpa da cama suja. O cheiro era avassalador, e em poucos minutos, os sapatos de grife de Landon estavam cobertos de lama. Depois de uma hora, suas costas doíam. Suas mãos estavam cheias de bolhas apesar das luvas, e ele estava suando pela camisa. Mike, enquanto isso, trabalhava constantemente ao seu lado, aparentemente imperturbável pelo trabalho físico. Como você faz isso todos os dias? Perguntou Landon, encostando-se em seu forcado. Fazendo isso há 40 anos, disse Mike simplesmente. Você se acostuma. Eu não acho que eu poderia me acostumar com isso, disse Landon, olhando para as 3 baias que eles haviam limpado e as 5 que ainda estavam esperando. Essa é a diferença entre você e gente como nós, disse Mike. Nós não temos escolha. Essa é a vida. As palavras atingiram Landon mais forte do que ele esperava. Toda a sua vida ele teve escolhas, ou pelo menos a ilusão delas. Mesmo agora, sua punição era algo que muitas pessoas faziam todos os dias apenas para sobreviver. Quando terminaram as baias, era quase hora do jantar. Os músculos de Landon gritavam e suas mãos estavam cruas. Ele seguiu Mike de volta para a casa, cansado demais para reclamar. A cozinha cheirava maravilhosamente, algo caseiro e saboroso que fez o estômago de Landon roncar. Hallie estava no fogão, mexendo uma panela grande. Vá se limpar, ela disse a eles. O jantar é em 10 minutos.
Landon caminhou até o andar de cima para lavar as mãos e o rosto. No pequeno espelho do banheiro, ele mal se reconhecia. Seu cabelo estava empapado de suor, seu rosto sujo de terra, e seus olhos tinham uma expressão chocada. Em que eu me meti? Ele sussurrou para seu reflexo. Mas enquanto ele descia para a mesa da cozinha, onde Hallie estava colocando tigelas, de ensopado de carne e um pão recém-assado, um pensamento estranho ocorreu a ele. Pela primeira vez em anos, ele havia trabalhado até ficar exausto. Ele havia realizado algo tangível, mesmo que isso fosse apenas limpar baias de cavalos. Coma, disse Hallie não sem gentileza. Amanhã será ainda mais difícil. Enquanto Landon sentava-se para a refeição mais básica que tivera em anos, ele percebeu que isso poderia ser exatamente o que seu pai pretendia: mostrar-lhe um mundo onde as pessoas trabalhavam duro por recompensas simples, onde a medida de um dia não era quanto dinheiro você gastava, mas quanto trabalho você realizava. E em algum lugar no fundo, abaixo da dor e da indignação, uma pequena parte dele estava curiosa sobre o que o amanhã traria. Canto do galo acordou Landon às 5h da manhã. Por um momento, ele não conseguia se lembrar de onde estava. A cama estranha, a luz do sol entrando pelas cortinas que não eram suas cortinas blackout, o som de atividade lá embaixo, tudo parecia um sonho estranho. Então, a dor o atingiu. Cada músculo de seu corpo doía do trabalho de ontem. Apenas sentar-se o fez fazer uma careta. Este é apenas o segundo dia, ele murmurou, esfregando a parte inferior das costas. Eu não vou sobreviver a isso. Mas ele se forçou a se vestir com o jeans e a camisa de flanela que sua assistente havia embalado para ele. Eles pareciam rígidos e estranhos contra sua pele, nada como as roupas de grife que ele estava acostumado. Quando ele desceu, Hallie já estava na cozinha fazendo o café da manhã. O cheiro de bacon, ovos e café fresco enchia o ar. Bom dia, disse Hallie sem levantar o olhar do fogão. O café está pronto se você quiser. Landon serviu uma xícara, percebendo que suas mãos já estavam cheias de bolhas depois de apenas um dia de trabalho. Você sempre acorda tão cedo? Ele perguntou, tentando conversar. Todos os dias, respondeu Hallie, colocando um prato de ovos mexidos e bacon na mesa. A fazenda não se administra sozinha. Mike entrou de fora, trazendo consigo o cheiro de feno e ar da manhã. Os cavalos foram alimentados, ele relatou, sentando-se à mesa. O trator está com problemas de novo, no entanto. Hallie franziu a testa. O que está errado com ele agora? O mesmo problema de antes. A transmissão está quebrada, disse Mike, servindo-se do café da manhã. Precisamos de uma nova. Não podemos pagar uma nova, disse Hallie, sua voz tensa. Ela olhou para Landon como se estivesse lembrando de repente que ele estava ali, e sua expressão se fechou. Vamos descobrir algo. Landon comeu seu café da manhã em silêncio, ouvindo-os discutir problemas da fazenda que ele mal entendia. Ficou claro que o dinheiro estava curto, algo com que ele nunca teve que se preocupar em toda a sua vida. Depois do café da manhã, Hallie entregou a ele uma lista de tarefas. Você vai trabalhar comigo hoje. Mike vai tentar consertar o trator. Lista era assustadora. Consertar cercas no pasto norte, verificar as linhas de irrigação, ajudar a mover fardos de feno para o celeiro de armazenamento e colher vegetais da horta para o jantar. Tudo isso em um dia? Perguntou Landon, examinando. A lista com desânimo. Bem-vindo à vida na fazenda, disse Hallie com um encolher de ombros. Trabalhamos do nascer ao pôr do sol. Eles começaram consertando a cerca, caminhando até o pasto norte com ferramentas e suprimentos. Landon tentou acompanhar o ritmo de Hallie, mas ela se movia com a eficiência de alguém que havia feito isso a vida toda. Observe como eu faço. Isso, ela disse, mostrando a ele como substituir um poste de cerca quebrado. Tem que ser resistente o suficiente para manter o gado dentro. Landon tentou seguir seu exemplo, mas sua primeira tentativa foi desleixada. O poste cambaleou quando Hallie o testou. Não é bom o suficiente, ela disse, puxando-o para fora. Se uma vaca se apoiar nisso, vai quebrar. Tente de novo. Landon reprimiu uma réplica. Em Nova York, ele estava acostumado a dar ordens, não a recebê-las. E certamente não a falhar em tarefas simples na frente de alguém que claramente achava que ele era inútil.
Sua segunda tentativa foi melhor, ganhando um aceno de Hallie. Isso vai servir, ela disse, o que parecia ser a coisa mais próxima de um elogio que ele ia receber. Eles trabalharam lado a lado por horas, principalmente em silêncio. Ocasionalmente, Hallie respondia às perguntas de Landon sobre a fazenda, mas ela nunca se oferecia para dar informações sobre si mesma. Tá, então, quanto tempo você está administrando este lugar? Landon perguntou, enquanto eles seguiam para verificar as linhas de irrigação. Minha vida inteira, na verdade, disse Hallie, ajoelhando-se para consertar uma conexão com vazamento. Mas oficialmente desde que meu pai morreu no ano passado. Sinto muito, disse Landon, e ele estava falando sério. Isso deve ter sido difícil. Hallie deu de ombros, mas ele pôde ver a dor em seus olhos. A vida continua. A fazenda não para só porque alguém morre. E seu irmão? Aquele que seu pai mencionou para o meu pai? Jake. A expressão de Hallie escureceu. Ele está atrás de sonhos de rodeio. Manda um cheque para casa quando se lembra, o que não é frequente. Então é só você e Mike administrando todo este lugar e alguns trabalhadores temporários durante a colheita, disse Hallie, levantando-se. Nós gerenciamos, mas Landon estava começando a perceber que gerenciar significava trabalhar até o esgotamento todos os dias. Ele pensou em suas próprias reclamações ao longo dos anos, sobre reuniões de negócios chatas, sobre obrigações com a imprensa, sobre ter que comparecer a eventos pelos quais não se importava. Nada disso se comparava à rotina diária de manter uma fazenda funcionando. Ao meio-dia, eles haviam consertado a maior parte da cerca e verificado as linhas de irrigação. As mãos de Landon estavam cruas apesar das luvas e suas costas gritavam em protesto. Mas ele continuou, determinado a não mostrar fraqueza. Eles pararam brevemente para almoçar. Sanduíches e água que Hallie havia colocado em uma caixa térmica. Sentado à sombra de uma grande árvore de carvalho, Landon se viu olhando para a vasta extensão de terra ao redor deles. É lindo aqui, ele disse, surpreso ao perceber que estava falando sério. Os campos dourados balançando na brisa, o céu aberto. Era tão diferente do concreto e do vidro de Nova York. Hallie olhou para ele com surpresa, como se não esperasse que ele percebesse. É, ela concordou. O lugar mais bonito do mundo. Se você me perguntar, quantos hectares você tem? 300, disse Hallie. Faz 3 gerações que pertence à minha família. E você nunca quis ir embora? Ver o mundo? Hallie ficou quieta por um momento. Fiz faculdade em Lincoln. Me formei em administração de empresas agrícolas. Pensei em ficar na cidade, arranjar um emprego em alguma grande empresa. Ela olhou para os campos. Mas este lugar entra no seu sangue. Não é só terra, é lar. Landon acenou com a cabeça, embora não conseguisse entender direito. Ele nunca se sentira tão conectado a nenhum lugar. Seu apartamento em Nova York era apenas um lugar onde ele dormia entre festas e reuniões. A propriedade da família Cole em Hamptons era apenas um símbolo de status. Nada daquilo parecia lar. Depois do almoço, eles moveram fardos de feno para o celeiro, um trabalho extenuante que deixou Landon encharcado de suor. Cada fardo pesava pelo menos 22 quilos, e eles tinham que mover dúzias deles. Como você, faz isso todos os dias? Landon ofegou, largando um fardo e limpando a testa. Você se acostuma, disse Hallie, já pegando outro fardo. Além disso, qual a alternativa? Se o trabalho não for feito, a fazenda falha. Landon nunca tinha pensado no trabalho dessa forma. Em seu mundo, se ele não aparecesse para uma reunião ou completasse um projeto, outra pessoa resolveria. Sempre havia assistentes, subordinados, pessoas pagas para facilitar sua vida. Aqui só havia o trabalho e as pessoas dispostas a fazê-lo. Quando terminaram de mover o feno, o sol começava a se pôr. Eles ainda tinham que colher legumes para o jantar, então foram para a grande horta atrás da casa. Pegue aqueles tomates, instruiu Hallie, entregando-lhe uma cesta. E aqueles abobrinhas ali. Eu pego a alface e as cenouras. Landon se viu curtindo a tarefa simples de colher tomates, maduros. Havia algo satisfatório em selecionar os perfeitos, sentindo o peso deles em sua mão,
sentindo o cheiro característico da videira de tomate. Estes parecem incríveis, disse ele, mostrando a Hallie sua cesta. Nada como tomate caseiro, ela concordou. Você não vai encontrar tomates como estes em um supermercado de Nova York. Enquanto voltavam para a casa com a colheita, Landon sentiu uma estranha sensação de realização. Ele havia trabalhado mais naquele dia do que em anos, talvez nunca, e tinha algo tangível para mostrar por isso. Cercas consertadas, fardos de feno organizados, legumes frescos para o jantar. De volta à casa, Mike estava sentado na varanda, parecendo frustrado. Não consegui consertar o trator, relatou ao se aproximarem. Vamos precisar de peças. Os ombros de Hallie se enrijeceram. Quanto? Pelo menos 2.000 pelas peças da transmissão, disse Mike. Talvez mais. Landon viu o rosto de Hallie cair, embora ela tentasse esconder. Vamos resolver, disse ela a mesma frase que usara naquela manhã, mas com menos convicção. Eu poderia ajudar, ofereceu Landon sem pensar. Eu poderia ligar para meu pai? Não, disse Hallie firmemente, interrompendo-o. Nós não precisamos da sua caridade. Não é caridade, protestou Landon. É só. Nós administramos esta fazenda por 3 gerações sem esmolas de ricos da cidade, disse Hallie com a voz aguda. Vamos administrar agora. Ela entrou na casa, deixando Landon parado ali com a cesta de tomates. Mike lançou-lhe um olhar solidário. Não leve para o pessoal, disse o homem mais velho. Ela é orgulhosa e preocupada. O banco tem pressionado ela desde que seu pai morreu. Os pagamentos da hipoteca aumentaram e, com os preços das colheitas baixos este ano... A fazenda está com problemas? Landon perguntou. Mike deu de ombros. Fazendas sempre estão com problemas. Hoje em dia, mas esta mais do que a maioria. Não conte a ela que eu te disse, porém. Ela não quer que ninguém saiba, especialmente alguém conectado a Richard Cole. Por que especialmente eu não? Seu pai e o pai dela tiveram um caso, disse Mike vagamente. Pergunte a ela sobre isso algum dia se você for corajoso o suficiente. Com esse comentário enigmático, Mike entrou deixando Landon se perguntando que conexão seu pai tinha com a família de Hallie e por que ela parecia tão determinada a rejeitar qualquer ajuda da família Cole. Naquela noite, o jantar foi uma refeição simples, mas deliciosa, de frango grelhado e legumes frescos da horta. Landon estava tão faminto depois do trabalho do dia que comeu 2 pratos cheios, recebendo uma sobrancelha arqueada de Hallie. O trabalho na fazenda abre o apetite, ela comentou. Tudo fica mais gostoso quando você trabalha por isso, respondeu. Landon, surpreendendo-se com a percepção. Depois do jantar, Hallie foi para seu escritório trabalhar nas contas da fazenda e Mike foi para sua pequena casa do outro lado da propriedade, deixando Landon sozinho na varanda, com uma xícara de café. A noite estava clara, as estrelas mais brilhantes do que ele jamais vira em Nova York. Os únicos sons eram o chilrear dos grilos e o mugido ocasional do gado ao longe. Pela primeira vez desde que chegou, Landon não sentiu a vontade desesperada de escapar. Havia uma paz aqui que ele nunca havia experimentado antes, uma sensação de estar conectado a algo real. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de um carro subindo a entrada. Os faróis cortaram a escuridão, iluminando o quintal quando o veículo parou. Um homem desceu, alto, de ombros largos, com chapéu e botas de cowboy. Ele andava com uma leve mancada, mas carregava-se com confiança. Olá, Landon chamou, da varanda. Posso ajudar? O homem olhou para cima, claramente surpreso ao ver alguém que ele não reconhecia. Estou procurando Hallie, disse ele, sua voz profunda com um pronunciado sotaque do oeste. Ela está lá dentro, disse Landon levantando-se. Eu sou Landon, aliás, estou ficando aqui por um tempo. Os olhos do homem se estreitaram levemente, absorvendo a aparência de Landon. Mesmo depois de um dia de trabalho, Landon sabia que ainda parecia fora de lugar em uma fazenda. Jake McKenna, disse o homem, irmão da Hallie. Antes que Landon pudesse responder, a porta de tela se abriu atrás dele, e Hallie saiu. Ela congelou quando viu Jake. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, sua voz cuidadosamente neutra. Prazer em te ver também, irmã,
disse Jake com um sorriso que não chegava totalmente aos seus olhos. Pensei em voltar para casa por um tempo. O circuito de rodeio está lento este mês. Quer dizer que você está falido de novo, disse Hallie friamente. Jake deu de ombros sem negar. Família é família, certo? Você sempre tem espaço para seu irmãozinho. Hallie suspirou, mas Landon pôde ver a mistura complicada de emoções em seu rosto. Frustração, afeição, preocupação. Seu quarto ainda está lá, disse ela finalmente. Mas se você ficar, você trabalha. Estamos com a colheita chegando. Em algumas semanas e o trator está quebrado. Sem problemas, disse Jake pegando uma mala de viagem de seu carro. Vejo que você já me substituiu por esse garoto da cidade. Landon sentiu-se irritado com o tom displicente. Eu não estou substituindo ninguém, disse ele. Eu só estou aqui para aprender sobre agricultura. Jake riu. Aprender sobre agricultura? Por que alguém como você precisaria aprender sobre agricultura? Jake, Hallie avisou. Landon é um convidado. O pai dele é Richard Cole. A expressão de Jake mudou imediatamente, seu sorriso fácil desaparecendo. Cole, como em Cole Corp. O mesmo Cole que tentou comprar a fazenda do pai quando éramos crianças? Landon piscou surpreso. Meu pai tentou comprar este lugar? Não apenas comprar, disse Jake amargamente. Nos expulsar. Ameaçou represar o riacho que alimenta nosso sistema de irrigação se o pai não vendesse. Só recuou quando o pai envolveu o condado. Landon olhou para Hallie em choque. Eu não sabia disso. Foi há muito tempo, disse Hallie, embora seu tom sugerisse que a ferida ainda estava fresca. E não é sua culpa o que seu pai fez. Então por que o filho dele está ficando aqui agora? Exigiu Jake. Qual é o jogo? Não há nenhum jogo, disse Hallie firmemente. O pai dele ligou, perguntou se Landon poderia ficar aqui e aprender sobre agricultura. Disse que ele precisava aprender alguma humildade. Eu concordei porque precisamos do dinheiro que ele está pagando por quarto e pensão. Landon sentiu uma pontada em seu estômago ao ouvir isso dito tão abertamente. Claro que seu pai estava pagando por sua estadia. Hallie não o teria recebido por bondade. Era um acordo comercial, nada mais. Bem, isso deve ser interessante, disse Jake olhando Landon de cima a baixo com um sorriso. Garoto da cidade aprende como a outra metade vive. Quanto tempo você está aqui? Este foi o segundo dia, admitiu Landon. E como isso está indo para você? Perguntou Jake, seu tom irônico. Landon pensou em seus músculos doloridos, suas mãos em carne viva, a sensação avassaladora de inadequação enquanto lutava com tarefas que Hallie realizava com facilidade. Mas ele também pensou na satisfação de consertar aquela cerca, no sabor dos tomates que ele mesmo colheu, na paz da noite estrelada. É mais difícil do que eu esperava, disse ele honestamente, mas não de uma forma ruim. Jake ficou surpreso com a resposta, como se esperasse que Landon reclamasse. Bem, fique por perto, garoto da cidade. A colheita está chegando. Você ainda não viu trabalho duro. Com isso, ele entrou na casa, deixando Landon e Hallie sozinhos na varanda. Sinto muito por isso, disse Hallie depois de um momento. Jake sempre foi protetor. É verdade o que ele disse? Sobre meu pai tentar expulsar sua família? Hallie acenou lentamente com a cabeça. Foi há cerca de 15 anos. A Cole Corp queria construir um grande complexo turístico nesta área. Precisava de nossos direitos de água. Quando o pai não quis vender, as coisas ficaram feias. Eu não fazia ideia, disse Landon, sentindo uma estranha sensação de vergonha por algo que ele nem sabia. É por isso que você estava tão relutante em me receber aqui? Em parte, admitiu Hallie. Mas nós precisamos do dinheiro. E seu pai disse que você precisava dessa experiência. Por que você concordou com isso depois do que ele fez para sua família? Hallie ficou quieta por um longo momento, olhando para os campos escuros. Porque meu pai sempre disse que você deve julgar as pessoas por suas próprias ações, não pelas de sua família. Parecia a coisa certa a fazer, dando a você a chance de provar que tipo de homem você é. As palavras atingiram Landon com força. Sua vida toda, ele havia sido julgado pelo nome de sua família. Portas se abriram para ele, oportunidades lhe foram dadas.
Tudo porque ele era um Cole. Mas aqui, aquele nome não significava nada. Ou pior, carregava associações negativas. Eu não sou meu pai, disse ele baixinho. Eu sei, respondeu Hallie. É por isso que você ainda está aqui. Ela voltou para dentro, deixando Landon sozinho com seus pensamentos e o vasto céu estrelado acima. Pela primeira vez, ele se perguntou se seu pai o havia enviado para lá não apenas como um castigo, mas como uma oportunidade, uma chance de se tornar seu próprio homem, separado do nome e da fortuna Cole. E pela primeira vez em anos, ele se viu querendo provar a si mesmo, não para seu pai, não para a imprensa, não para o mundo dos negócios, mas para Hallie McKenna, a mulher que o olhava e via não um herdeiro Cole, mas apenas Landon, um homem que ainda tinha que mostrar seu verdadeiro valor. As 2 primeiras semanas em Maple Glen passaram em um borrão de trabalho duro e músculos doloridos para Landon. Cada dia trazia novas tarefas, novos desafios e novas dores em partes de seu corpo que ele não sabia que poderiam doer. Mas algo mais também estava acontecendo, algo que ele não esperava. Ele estava mudando. Suas mãos, outrora macias e bem cuidadas, agora estavam calejadas e fortes. Sua pele havia bronzeado por dias ao sol. Ele havia perdido peso, mas ganhado músculos. E quando ele se olhava no espelho, o homem que o encarava parecia mais real de alguma forma, mais substancial do que a imagem polida que ele havia cultivado em Nova York. A fazenda também o estava mudando de outras maneiras. Ele se viu acordando antes do alarme, ansioso para começar o dia. Ele se orgulhava de completar tarefas que teriam parecido insignificantes apenas algumas semanas atrás, e ele se viu pensando cada vez menos em sua antiga vida, exceto quando Jake estava por perto. Jake McKenna fez questão de lembrar Landon diariamente de quem ele era e de onde vinha. Cada erro que Landon cometia era recebido com um comentário sarcástico sobre problemas de garoto rico. Cada conversa, de alguma forma, voltava para a riqueza e o privilégio da família Cole. Não deixe ele te afetar, aconselhou Mike uma tarde enquanto eles consertavam uma peça de trator quebrada juntos. Jake sempre teve um problema, mesmo quando criança. Por que ele me odeia tanto? Perguntou Landon, enxugando o suor da testa. Eu nunca fiz nada a ele. Não é sobre você, disse Mike, ajustando um parafuso. É sobre o que você representa. Dinheiro, poder, o tipo de vida que ele pensa que merece, mas nunca teve. Mas Hallie não parece me odiar, apontou Landon. Mike sorriu sabiamente. Não, ela não odeia, não é? Landon sentiu seu rosto ficar quente e não tinha nada a ver com o calor do verão. Nas últimas 2 semanas, algo havia mudado entre ele e Hallie. A distância gelada que ela havia mantido a princípio havia gradualmente descongelado. Eles trabalhavam bem juntos, antecipando as necessidades um do outro, sem precisar falar. E à noite, eles começaram a se sentar juntos na varanda, observando o pôr do sol e conversando. Ele havia aprendido sobre seus anos de faculdade, seus sonhos para a fazenda, seus livros favoritos. Ele havia contado a ela sobre suas viagens, seus poucos amigos de verdade em Nova York, seu relacionamento complicado com seu pai. Eles nunca discutiram o conflito passado entre suas famílias, mas isso pairou no ar entre eles, uma fronteira não dita que nenhum dos dois estava pronto para cruzar. Ela está apenas sendo gentil porque seu pai a ensinou a ser educada com os convidados, disse Landon, sem olhar nos olhos de Mike. Hallie não faz nada que não queira fazer, disse Mike com uma risada. Se ela está sendo gentil com você, é porque ela quer ser. Sempre foi assim. Teimosa como uma mula, mas com um coração maior do que toda esta fazenda. Landon não sabia o que dizer a isso. Então, ele se concentrou na tarefa em mãos. Mas as palavras de Mike ficaram com ele. Uma brasa quente em seu peito que ele não ousava examinar muito de perto. Naquela noite, enquanto Landon ajudava Hallie a preparar o jantar, ele se viu observando-a. A maneira confiante como ela se movia pela cozinha, a leve ruga em sua testa enquanto ela se concentrava em picar os legumes, a mecha de cabelo que havia escapado de seu rabo de cavalo e se enroscado em seu pescoço. O quê?
Perguntou ela, pegando-o, olhando. Nada, disse ele, rapidamente, só pensando em como isso é diferente da minha vida em Nova York, sentindo falta de seus restaurantes chiques e boates. Ela provocou. Na verdade, não, respondeu Landon honestamente. Isso parece mais real de alguma forma. Fazer comida com suas próprias mãos, comer o que você cultivou. Há algo, eu não sei, satisfatório nisso. Hallie pareceu surpresa, depois satisfeita. A maioria das pessoas da cidade mal pode esperar para voltar aos seus serviços de entrega e retirada. Eu não sou a maioria das pessoas da cidade, disse Landon com um sorriso. Não, Hallie concordou suavemente. Você não é. O momento foi interrompido pela chegada de Jake na cozinha. Ele olhou entre eles, os olhos se estreitando por causa de sua proximidade. Aconchegante, comentou ele, pegando uma cerveja na geladeira. O que tem para o jantar? Caçarola de frango, disse Hallie, seu tom mudando, tornando-se mais profissional. Ficará pronto em 20 minutos. Ótimo, disse Jake, encostando-se no balcão. A propósito, encontrei Tom Wilson na cidade hoje. Ele disse que o banco marcou uma reunião para a próxima semana. Algo sobre reestruturação de empréstimo. As mãos de Hallie pararam por um momento, seus ombros se enrijecendo. Ele disse mais alguma coisa? Jake deu de ombros. Apenas que não parecia bom. Você sabe como são esses bancos. Sempre procurando maneiras de tirar mais dinheiro dos agricultores. Estamos fazendo os pagamentos, disse Hallie, retomando seu corte com mais força do que o necessário. Eles não têm razão para mudar. Os termos. Eles não precisam de uma razão, irmã, disse Jake, sua voz amarga. Eles têm todo o poder. E sabem disso. Landon observou o rosto de Hallie, vendo a preocupação que ela estava tentando esconder. Ele queria oferecer ajuda, garantir a ela que ele poderia fazer uma ligação e resolver todos os seus problemas financeiros. Mas ele sabia que ela não aceitaria esse tipo de ajuda, especialmente não de um Cole. Depois do jantar, Jake foi para a cidade. E Mike se aposentou para sua casa, deixando Landon e Hallie sozinhos. Eles se sentaram no balanço da varanda, observando os vagalumes piscarem na crescente escuridão. A situação do banco é séria? Perguntou Landon baixinho. Hallie suspirou. Pode ser. Quando o pai morreu, os termos da hipoteca mudaram. A taxa de juros subiu e eles encurtaram o período de reembolso. Temos feito os pagamentos, mas tem sido apertado. Se eles mudarem os termos novamente, vender parte da terra ajudaria? Sugeriu Landon cautelosamente. Esta terra está na minha família há gerações, disse Hallie, sua voz firme. Eu não estou vendendo 1 centímetro dela. Eu entendo, disse Landon, embora parte dele não entendesse. Em seu mundo tudo tinha um preço. Tudo podia ser comprado e vendido. A ideia de estar tão apegado a um pedaço de terra que você sacrificaria tudo para mantê-lo era estranha para ele. Mas olhando para o rosto de Hallie na luz fraca da varanda, ele estava começando a entender. Aquela fazenda não era apenas propriedade para ela. Era sua herança, seu lar, seu futuro. Era parte do que ela era. Vamos descobrir algo, disse Hallie, ecoando seu refrão familiar, mas com mais determinação do que antes. Nós sempre descobrimos. Landon acenou com a cabeça, sem confiar em si mesmo para falar. Porque o que ele queria dizer, que ele ajudaria, que ele protegeria sua fazenda, que ele faria qualquer coisa para tirar aquela preocupação de seus olhos, só a afastaria. Na manhã seguinte, Landon acordou com o som de vozes alteradas vindo de baixo. Ele se vestiu rapidamente e foi para a cozinha, onde encontrou Hallie e Jake no meio de uma discussão. Você não pode estar falando sério, Hallie estava dizendo, seu rosto corado de raiva. Depois de tudo o que aquela família fez para nós? É, apenas negócios, Hal, respondeu Jake, sua voz irritantemente calma. E é uma boa oferta. O que está acontecendo? Perguntou Landon, entrando na sala. Ambos os irmãos se viraram para olhá-lo, suas expressões tão diferentes. Jake presunçoso, Hallie aflita. Perfeito timing, disse Jake. Estávamos apenas discutindo a última oferta de seu pai. A oferta do meu pai, repetiu Landon confuso. Do que vocês estão falando? Ah, você não sabe? Jake arqueou as sobrancelhas com surpresa fingida.
A empresa de seu pai fez uma oferta para comprar Maple Glen. Novamente, parece que algumas coisas nunca mudam. Landon sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Isso não pode estar certo. Meu pai não faria o quê? Jake desafiou. Não iria pelas suas costas? Não tentaria se aproveitar de nossa situação financeira? Não mentiria para você? Qual parte exatamente você acha difícil de acreditar? Jake, chega, disse Hallie bruscamente. Ela se virou para Landon, seus olhos procurando seu rosto. Você sabia disso? Não, disse Landon imediatamente. Juro, Hallie, eu não fazia ideia. Ela olhou para ele por um longo momento, então acenou com a cabeça. Eu acredito em você, disse ela baixinho. Bem, eu não, disse Jake. Isso cheira mal. Você aparece aqui, se faz de humilde menino do campo, se aproxima da Hallie e de repente a Cole Corp faz ofertas pela nossa terra? Que coincidência infernal. Não é o que você pensa, protestou Landon. Fui mandado para cá, como punição, não como nenhum tipo de espião corporativo. Uma punição, Jake repetiu com uma risada áspera. Coitadinho do riquinho. Obrigado a viver como o resto de nós por algumas semanas. Que terrível para você. Jake, Hallie o advertiu. Isso não está ajudando. Qual exatamente é a oferta? Perguntou Landon, tentando manter a voz firme, apesar da raiva e da confusão que o consumiam. Jake tirou uma carta do bolso e a jogou na mesa. Veja por si mesmo. Seu pai está oferecendo comprar a fazenda por 20% acima do valor de mercado. Diz que é um gesto de boa vontade, para compensar mal-entendidos do passado. Landon pegou a carta, lendo superficialmente a linguagem formal. Era realmente da Cole Corp, assinada por seu pai. A data no topo era de apenas 3 dias atrás. Eu não entendo, murmurou Landon. Ele me mandou aqui para aprender, não para isso. Talvez você estivesse aprendendo, sugeriu Jake com um sorriso irônico. Aprendendo sobre nossas fraquezas, nossos problemas financeiros, passando informações para o papai para que ele pudesse aparecer no momento perfeito. Isso não é verdade, disse Landon firmemente, embora a dúvida se instalasse em sua mente. Seu pai era capaz desse tipo de manipulação. Ele já havia visto isso nos negócios muitas vezes, mas usar o próprio filho dessa maneira... Eu não tive nenhum contato com meu pai desde que cheguei aqui. Como se nós acreditássemos nisso. Zombou Jake. Vocês, Cole, se unem. Nós não vamos vender, disse Hallie, interrompendo a discussão. Sua voz estava calma, mas resoluta. Não me importo com a oferta. Esta fazenda não está à venda. Jake levantou as mãos em frustração. Hallie, seja razoável. Poderíamos pagar todas as nossas dívidas, começar uma nova vida em outro lugar. Este lugar está te matando. O trabalho, o estresse, a luta constante. Este é o nosso lar, disse Hallie simplesmente. Eu não vou embora. É a casa do papai, corrigiu Jake. E da mamãe. Eles se foram agora. Não precisamos ficar aqui, por alguma lealdade equivocada a eles. Eu estou ficando porque amo este lugar, disse Hallie, sua voz se elevando. Porque isso importa para mim. Se você quiser pegar o dinheiro e ir embora, Jake, essa é a sua escolha. Mas a minha metade da fazenda não está à venda. Não para a Cole Corp nem para ninguém. Jake olhou para ela por um longo momento, depois balançou a cabeça. Você está cometendo um erro, disse ele baixinho. Um erro grande. Com isso, ele saiu da cozinha, a porta de tela batendo atrás dele. Hallie se afundou em uma cadeira na mesa, parecendo repentinamente cansada. Preciso ligar para meu pai, disse Landon. Descobrir o que realmente está acontecendo. Não tem telefone aqui, lembrou Hallie. E não tenho certeza se quero que você use o da cidade para esta conversa. Então vou dirigir até Omaha, disse Landon decisivamente. Preciso falar com ele cara a cara. Com qual carro? Perguntou Hallie, quase sorrindo apesar da situação. Você veio para cá sem um, lembra? Landon passou a mão pelos cabelos em frustração. Então eu vou pegar o seu emprestado. Por favor, Hallie, preciso resolver isso. Hallie estudou seu rosto, como se estivesse tentando ler seus pensamentos. Você realmente não sabia sobre isso, não sabia? Não, disse Landon firmemente. Eu nunca faria parte de algo assim. Não depois de estar aqui, de te conhecer.
de ver o que este lugar significa para você. Algo em sua voz deve tê-la convencido, porque ela assentiu lentamente e enfiou a mão no bolso, tirando um molho de chaves. Minha caminhonete não é muito boa, disse ela, entregando-lhe as chaves, mas vai te levar até Omaha e de volta. Tem um escritório satélite da Cole Corp lá. Vi no cabeçalho da carta. Obrigado, disse Landon, fechando a mão em torno das chaves. Vou descobrir o que está acontecendo, prometo. Só volte antes do anoitecer, disse Hallie. Temos o Campo Sul para terminar amanhã, e preciso da sua ajuda. Landon sorriu, tocado por sua preocupação prática, mesmo em meio a essa crise. Vou voltar, prometeu ele. A viagem até Omaha levou quase 2 horas, dando a Landon bastante tempo para pensar e para fumegar. Se seu pai realmente o estivesse usando como um peão em alguma apropriação de terras corporativa, seria a separação final entre eles. Ele nunca perdoaria esse tipo de manipulação. Mas por que seu pai faria isso? A Cole Corp era um império tecnológico global, não uma empresa agrícola. Que interesse eles poderiam ter em uma fazenda em dificuldades em Nebraska? O escritório satélite da Cole Corp ficava em um elegante prédio de vidro no centro de Omaha. Landon estacionou a caminhonete, velha de Hallie, no estacionamento para visitantes, muito consciente de como ela estava fora de lugar entre os carros de luxo. Ele também estava fora de lugar com suas roupas de trabalho e botas, mas ele não se importava. Ele não estava lá como Landon Cole, herdeiro da fortuna Cole. Ele estava lá como Landon, amigo de Hallie McKenna, defensor da fazenda Maple Glen. A recepcionista olhou 2 vezes quando ele disse seu nome, mas rapidamente o conduziu a um escritório particular para fazer uma videochamada para Nova York. Minutos depois, o rosto de seu pai apareceu na tela. Landon, disse Richard Cole, parecendo genuinamente surpreso. Isso é inesperado. Por que você não está na fazenda? Porque eu acabei de descobrir que você está tentando comprá-la, disse Landon diretamente. Que diabos você está fazendo? Pai? A expressão de Richard não mudou. Estou tomando uma decisão de negócios, disse ele friamente. A fazenda McKenna fica em um terreno que seria perfeito para nossa nova instalação de pesquisa. Ar puro, espaço para expansão, bons incentivos fiscais do Estado. Você me mandou para lá para aprender humildade, lembrou Landon. Não para participar de alguma tomada de controle corporativa. Os dois não são mutuamente exclusivos, respondeu Richard. Você foi mandado para lá para aprender, sim, mas sua presença também nos deu insights sobre o estado atual da fazenda, sua situação financeira. Landon se sentiu mal. Então Jake estava certo. Você estava me usando. Eu estava te dando uma oportunidade de ser útil à empresa pela primeira vez, corrigiu Richard. E pelo que ouvi, você realmente tem trabalhado duro lá. Essa é uma surpresa agradável. Essas pessoas me acolheram, disse Landon, sua voz apertada de raiva. Elas me ensinaram, me alimentaram, me trataram como família. E o tempo todo você estava planejando tomar a terra delas. São negócios, Landon, disse Richard com desprezo. Nada pessoal. Eles serão bem compensados. É pessoal para eles, insistiu Landon. Aquela fazenda está na família deles há gerações. É a casa deles, a herança deles. Sentimento não paga as contas, disse Richard. Eles estão com dificuldades financeiras. Nossa oferta é mais do que justa. Eles não estão vendendo, disse Landon firmemente. Hallie deixou isso claro. Todo mundo tem um preço, respondeu. Richard com um pequeno sorriso. Nós simplesmente não encontramos o dela ainda. Landon sentiu uma onda de proteção com o desprezo casual de seu pai pelos princípios de Hallie. Não, pai. Você está errado. Algumas coisas não estão à venda. Os olhos de Richard se estreitaram. Você esteve lá, o quê? 3 semanas? E de repente você é um especialista em agricultura e direitos fundiários? Isso não é um jogo, Landon. Isso é negócio, algo que você nunca levou a sério. Talvez porque eu tenha visto como você faz negócios, retrucou Landon. Manipulação, táticas de pressão, usando seu próprio filho como espião. É assim que os Cole fazem? É isso que você queria que eu aprendesse? Você está sendo dramático, disse Richard friamente. Esta é uma transação comercial direta.
A Fazenda McKenna é perfeita para nossas necessidades e estamos oferecendo um preço generoso. Fim da história. Não é o fim da história, disse Landon se aproximando da tela. Eu não vou participar disso. Se você for atrás da fazenda, deles você estará contra mim também. Richard pareceu genuinamente surpreso. Contra você? E o que exatamente isso significa? O que você pode fazer? Eu posso dizer a verdade, disse Landon simplesmente. Para a imprensa, para a comunidade local, para nossos acionistas. Como você acha que vai ficar quando as pessoas descobrirem que o grande Richard Coe está tentando forçar uma fazenda familiar em dificuldades a falir? Novamente? Você não ousaria, disse Richard, mas havia um lampejo de incerteza em seus olhos. Me teste, disse Landon. Eu não tenho nada a perder. Você já ameaçou me cortar. E por falar nisso, essas últimas semanas em Maple Glen me mostraram que eu posso sobreviver sem seu dinheiro. Eu posso trabalhar, pai. Trabalho de verdade. O tipo que realmente importa. Pai e filho se encararam através da tela, a tensão entre eles palpável mesmo através da conexão digital. Você se importa com essa mulher? Disse Richard finalmente, a compreensão surgindo em seus olhos. A garota McKenna. Landon não negou. O nome dela é Hallie, e sim, eu me importo com ela. Com a fazenda dela. Com a vida que ela está lutando para preservar. Richard ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto de seu filho. Nunca te vi assim, disse ele por fim, se levantando para algo além do seu próprio prazer ou conforto. Talvez porque você nunca me deu nada que valesse a pena defender, respondeu Landon. Para sua surpresa, um pequeno sorriso cruzou o rosto de seu pai. Talvez eu tenha subestimado você, disse Richard. E essa experiência? Isso significa que você vai retirar a oferta? Pressionou Landon. Eu vou considerar, disse Richard cautelosamente, mas quero algo em troca. Fique até a colheita, como combinamos, disse Richard. Complete o que você começou. Mostre-me que essa mudança em você não é apenas uma fase passageira ou uma paixão romântica. Landon teve que se conter para não rir. Ficar em Maple Glen? Isso mal era uma punição agora. Tudo bem, concordou ele. Eu ficarei. Mas quero sua palavra de que você vai deixar Maple Glen em paz. Não apenas agora, mas no futuro também. Richard assentiu lentamente. Você tem minha palavra, disse ele. Desde que você cumpra nosso acordo. Vou cumprir, prometeu Landon, sentindo um peso sair de seus ombros. Mais uma coisa, acrescentou Richard. Não conte às McKennas sobre esta conversa. Deixe-as acreditar que a oferta foi simplesmente retirada. É melhor assim. Landon queria discutir e insistir em completa honestidade com Hallie, mas ele entendeu a praticidade do pedido de seu pai. Dizer a Hallie que ele havia intercedido em seu nome poderia parecer outro gesto de homem rico, algo que ela resistiria por princípio. Tudo bem, concordou ele relutantemente. Mas esta é a última vez que minto para você, pai. Richard inclinou levemente a cabeça, reconhecendo o limite. Adeus, Landon. Espero te ver na colheita. A tela ficou escura, deixando Landon sozinho, no escritório silencioso. Ele ficou sentado ali por um momento, processando o que havia acabado de acontecer. Pela primeira vez em sua vida, ele havia enfrentado seu pai. Não em um acesso de raiva ou uma rebelião, mas em defesa de algo em que realmente acreditava. E ainda mais surpreendentemente, seu pai havia escutado. A viagem de volta para Maple Glen foi mais silenciosa, a mente de Landon ocupada com pensamentos sobre o que dizer a Hallie. Quando ele entrou na entrada da fazenda, o sol estava começando a se pôr, lançando longas sombras sobre os campos. Ele encontrou Hallie sentada nos degraus da varanda, esperando por ele. Ela se levantou quando ele se aproximou, seu rosto interrogativo. Oferta foi retirada, disse Landon simplesmente. A Coe Corp não está mais interessada em Maple Glen. Hallie estudou seu rosto, como se procurasse a verdade por trás de suas palavras. Assim, simplesmente? Por quê? Landon deu de ombros, tentando parecer casual. Eu expliquei que a fazenda não estava à venda, que você nunca venderia, não importa o preço. Acho que eles decidiram não perder seu tempo. E é só isso? Perguntou Hallie com ceticismo.
Sem pressão, sem ameaças, apenas uma simples retirada? Às vezes as coisas são mais simples do que parecem, disse Landon sem olhar em seus olhos. Ele odiava mentir para ela, mesmo por omissão, mas ele havia feito uma promessa a seu pai. E agora tudo o que importava era que Maple Glen estava segura. Hallie se aproximou dele, perto o suficiente para que ele pudesse sentir o cheiro do sabonete de lavanda que ela usava. Obrigado, disse ela baixinho, por tudo o que você fez. Eu não fiz muito, disse Landon honestamente. Apenas disse a verdade. Ainda assim, insistiu Hallie, seus olhos quentes. Significa muito que você tenha defendido a gente, a fazenda. Por você, pensou Landon, mas não disse. Em vez disso, ele simplesmente assentiu, devolvendo suas chaves. Sua caminhonete dirige bem, disse ele, mudando de assunto. Embora o pedal do freio fique um pouco preso. Hallie riu. Eu estava planejando consertar isso, disse ela. Adicione a lista quilométrica de reparos que este lugar precisa. Talvez eu possa ajudar com alguns desses, sugeriu Landon. Eu não sou exatamente um mecânico, mas estou aprendendo rápido. Sim, você está, concordou Hallie, olhando para ele com algo como orgulho. Você não é o mesmo homem que apareceu aqui há algumas semanas. Isso é algo bom? Perguntou Landon, meio brincando, meio sério. Hallie sorriu, e isso transformou seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem, mais leve. Uma coisa muito boa, disse ela, e se virou para entrar. Landon ficou ali por um momento, observando-a ir, sentindo um calor se espalhar por seu peito que não tinha nada a ver com o pôr do sol. O que quer que acontecesse a seguir, com a fazenda, com seu pai, com sua vida em Nova York, ele sabia de uma coisa com certeza. Ele não era mais o mesmo homem. E ele nunca mais queria ser aquele homem. As semanas que antecederam a colheita foram as mais ocupadas que Landon já havia experimentado. Cada dia trazia novas tarefas: verificar as plantações, preparar os equipamentos, consertar o que quebrasse naquele dia e sempre o trabalho físico sem fim. Mas ele se viu curtindo o ritmo da vida na fazenda, a satisfação de ir para a cama exausto à noite, sabendo que havia realizado algo de verdade. Seu relacionamento com Hallie também havia mudado. A distância profissional que ela havia mantido, no início, havia dado lugar a algo mais caloroso, mais pessoal. Eles trabalhavam lado a lado durante o dia, seus corpos se movendo em sincronia fácil. E à noite, eles passavam um tempo na varanda, falando sobre tudo e nada. Jake permaneceu desconfiado, observando sua crescente proximidade com os olhos estreitados. Mas ele havia recuado um pouco depois que a oferta da Coal Corp foi retirada. Ele ainda fazia comentários mordazes ocasionais sobre o passado de Landon, mas havia menos veneno em sua voz agora. Uma noite, cerca de uma semana antes do início da colheita, Landon encontrou Hallie no celeiro, lutando com um equipamento teimoso. Precisa de ajuda, ofereceu ele, entrando no espaço quente com cheiro de feno. Hallie olhou para cima, jogando uma mecha de cabelo para fora do rosto. Este acessório da colheitadeira está preso, disse ela. Precisamos dele funcionando na próxima semana, ou estamos em apuros. Landon se ajoelhou ao lado dela, examinando o metal enferrujado. Deixe-me tentar, disse ele, tirando a chave de inglesa da mão dela. Os dedos dele se tocaram, e ele sentiu aquela sensação familiar de consciência. Juntos, eles trabalharam no equipamento. Hallie explicando o que cada peça fazia, Landon aplicando força muscular onde necessário. Já estava quase escuro quando terminaram, mas o acessório finalmente estava pronto para uso. Nós formamos uma boa equipe, disse Landon, limpando a graxa de suas mãos com um pano velho. Nós formamos, concordou Hallie baixinho. Ela estava perto dele, perto o suficiente para que ele pudesse ver os flocos de ouro em seus olhos castanhos, a pequena cicatriz em seu queixo de um acidente de infância sobre o qual ela lhe contara. Hallie, disse ele, sua voz baixa, há algo que eu queria... Você está aí. A voz de Jake interrompeu da porta do celeiro. O Mike está te procurando, Hal. Algo sobre a bomba de irrigação. Hallie deu um passo para trás, quebrando o momento. É melhor eu ir ver o que ele precisa, disse ela sem conseguir olhar nos olhos de Landon. Obrigado pela ajuda com isso. Landon a observou ir,
sentindo a perda de sua presença como algo físico. Quando ela se foi, Jake ficou encostado na porta do celeiro com os braços cruzados. Você deve ter cuidado, disse Jake, sua voz neutra pela primeira vez. Cuidado com o quê? Perguntou Landon, embora soubesse perfeitamente o que Jake queria dizer. Minha irmã, respondeu Jake. Ela não é como as mulheres com quem você está acostumado. Ela leva as coisas a sério. Eu sei disso, disse Landon, irritado com a implicação de que ele poderia machucar Hallie. Sabe mesmo? Jake se afastou da porta, caminhando mais perto. Porque da onde estou isso parece um caso de verão para você. Algo para contar aos seus amigos ricos quando você voltar para Nova York. Ah, eu tive essa experiência pitoresca. Com uma garota do campo em Nebraska. Ele imitou com uma voz pomposa. Landon sentiu sua raiva subir, mas se forçou a permanecer calmo. Você não sabe nada sobre o que eu sinto por sua irmã, disse ele calmamente. Eu sei que você vai embora depois da colheita, disse Jake diretamente. De volta ao seu apartamento e suas festas chiques. E Hallie ainda estará aqui, tentando manter este lugar à tona. As palavras atingiram Landon como um soco no estômago, porque continham uma verdade dolorosa. Ele estava programado para partir após a colheita. Seu pai esperava que ele voltasse para Nova York. Sua vida real, estava esperando por ele, não estava? Não é tão simples assim, disse Landon, mais para si mesmo do que para Jake. Na verdade é, respondeu Jake. Você está ficando ou indo, e se você for, deve manter distância. Hallie já teve gente suficiente saindo dela. Com isso, ele se virou e foi embora, deixando Landon sozinho no celeiro que escurecia, com pensamentos que ele vinha evitando por semanas. A verdade era que ele não havia pensado além da colheita. Ele havia vivido dia após dia, absorto no trabalho e em seus sentimentos crescentes por Hallie. Mas Jake estava certo. Seu tempo em Maple Glen tinha data de validade. Seu pai esperava que ele voltasse para Nova York, assumisse seu lugar na Call Corp, que retomasse a vida que ele havia deixado para trás. Mas era isso que ele queria agora? Naquela noite, Landon ficou acordado em seu pequeno quarto, ouvindo os sons da fazenda, o mugido distante do gado, o farfalhar do vento através dos campos de milho, o uivo ocasional de uma coruja, sons que se tornaram familiares, confortáveis, sons de casa. A realização o atingiu com clareza surpreendente. Aquele lugar parecia mais com um lar do que qualquer lugar onde ele já havia vivido. E Hallie, forte, teimosa, linda Hallie, parecia mais com família do que seu próprio pai jamais fora. Mas o que ele poderia oferecer a ela? Ele não era fazendeiro. Ele não sabia a primeira coisa sobre administrar um lugar como Maple Glen. E apesar da aparente mudança de ideia de seu pai sobre comprar a fazenda, Landon sabia que Richard Cole não ficaria feliz com seu filho escolhendo essa vida em vez daquela planejada para ele. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Hallie anunciou que precisavam ir à cidade para comprar suprimentos antes da colheita. Pensei que o Landon poderia ir comigo, disse ela, sem o olhar diretamente nos olhos dele. Precisamos de ração para os animais, algumas peças para a colheitadeira e mantimentos para a semana da colheita. Tudo bem para mim, disse Mike, servindo-se de mais bacon. Tenho bastante coisa para fazer aqui. Eu também fico, acrescentou Jake. Tenho uma cerca para consertar no pasto sul. Então Landon se viu na caminhonete de Hallie, dirigindo pela rota agora familiar até a pequena cidade a 30 quilômetros da fazenda. Eles andaram em confortável silêncio por um tempo, o rádio tocando suavemente ao fundo. Você está quieto desde ontem, disse Hallie finalmente, lançando um olhar para ele. Está tudo bem? Landon hesitou. Eu e o Jake conversamos, admitiu. Sobre o quê? Perguntou Hallie, embora o tom sugerisse que ela já sabia. Sobre eu ir embora depois da colheita, disse Landon. Sobre nós. As mãos de Hallie se apertaram no volante, mas sua expressão permaneceu calma. E o que meu irmão disse sobre isso? Ele acha que eu vou te machucar, disse Landon honestamente. Que isso é apenas temporário para mim. Hallie ficou quieta por um longo momento. Ele está certo? Perguntou finalmente, sua voz cuidadosamente neutra. Eu não sei, admitiu Landon.
Eu sei que o que sinto por você é real. Mais real do que qualquer coisa que eu já senti. Mas minha vida está em Nova York. Meu trabalho, seu futuro. Hallie completou por ele. Eu entendo, Landon. Eu sempre entendi isso, entendeu? Perguntou ele, estudando seu perfil enquanto ela dirigia. Porque não tenho certeza se entendi. Não até recentemente. Eles chegaram à cidade antes que Hallie pudesse responder, e a conversa foi interrompida, enquanto eles faziam suas compras. Na loja de rações, na loja de ferragens, no supermercado, Landon observou Hallie cumprimentar todos pelo nome, perguntar sobre as famílias, compartilhar notícias da colheita próxima. Esta era sua comunidade, seu mundo. E de alguma forma, sem perceber, havia começado a se tornar seu mundo também. Sua última parada foi o banco. Hallie estava adiando, Landon percebeu, mas finalmente ela estacionou na frente do pequeno prédio de tijolos. Preciso falar com o Sr. Wilson sobre o empréstimo, disse ela, a voz tensa. Você pode esperar na caminhonete se quiser. Eu vou com você, disse Landon firmemente. Se estiver tudo bem. Hallie pareceu surpresa, mas assentiu. Juntos, eles entraram no banco, onde um homem careca, na casa dos 50 anos, os cumprimentou, atrás de uma escrivaninha. Hallie, disse Tom Wilson, levantando-se para apertar sua mão. Eu, Sr. Cole. Que surpresa. Você sabe quem eu sou? Perguntou Landon, pego de surpresa. Wilson sorriu levemente. Todo mundo na cidade sabe quem você é, Sr. Cole. As notícias se espalham rápido por aqui. Hallie se mexeu desconfortavelmente. Estou aqui por causa do empréstimo, Tom. Recebi sua mensagem sobre uma reunião. Sim, disse Wilson, gesticulando para que eles se sentassem. Receio que não tenho boas notícias. O banco está reestruturando todos os seus empréstimos agrícolas. E o seu... Bem, dados os atrasos de pagamentos anteriores sob a administração de seu pai e as condições atuais do mercado... Apenas me diga o que está acontecendo, Tom, disse Hallie sem rodeios. Wilson suspirou. A taxa de juros vai subir, significativamente, e estamos exigindo um pagamento adicional de $20.000 até o final da temporada de colheita. O rosto de Hallie ficou pálido. 20 mil? Isso é impossível. Você sabe quais são nossas projeções de colheita. Sinto muito, Hallie, disse Wilson, e ele parecia realmente arrependido. Está fora das minhas mãos, a decisão veio da matriz. Landon ouviu a conversa com crescente raiva. Era exatamente esse tipo de manipulação financeira que a empresa de seu pai frequentemente empregava, pressionando as pessoas quando elas estavam mais vulneráveis, forçando-as a vender quando não tinham outras opções. O que acontece se o pagamento não for feito? Perguntou ele, embora já soubesse a resposta. Wilson olhou para eles. Então o banco iniciará os procedimentos de execução hipotecária, disse ele em voz baixa. Hallie teria 90 dias para desocupar a propriedade. Hallie levantou-se, abruptamente. Obrigada pelo seu tempo, Tom, disse ela, a voz firme apesar do choque que Landon sabia que ela devia estar sentindo. Preciso analisar isso com meu advogado. Lá fora, na caminhonete, Hallie sentou-se com as mãos agarrando o volante, embora não tivesse ligado o motor. Eles estão tentando nos expulsar, disse ela, sua voz quase um sussurro. Assim como 15 anos atrás. Táticas diferentes, mesmo resultado. Vamos descobrir alguma coisa, disse Landon, repetindo sua frase familiar para ela. Hallie olhou para ele, um sorriso triste tocando seus lábios. Não há nós nisso, Landon. Este é meu problema, minha fazenda, minha luta. Eu quero ajudar, insistiu Landon. Com o quê? Com o dinheiro do seu pai? Hallie balançou a cabeça. Eu disse desde o começo, eu não quero caridade dos Coles. Não seria caridade, argumentou Landon. Seria um investimento? Em quê? Hallie desafiou. Em uma fazenda em dificuldades que não teve lucro real em anos? Seja realista, Landon. Nenhum investidor tocaria em Maple Glen agora. Ela estava certa, e ambos sabiam disso. De uma perspectiva puramente comercial, Maple Glen era um mau investimento. Os equipamentos estavam desatualizados, as margens eram estreitas e o banco estava circulando como um abutre. Mas Landon não estava pensando mais como um homem de negócios. Ele estava pensando
como um homem que havia encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. E se eu ficasse? Perguntou ele de repente. Hallie olhou para ele confusa. O quê? Depois da colheita, Landon esclareceu. E se eu não voltasse para Nova York? E se eu ficasse aqui, em Maple Glen? Hallie olhou para ele por um longo momento. Você não pode estar falando sério, disse ela finalmente. Você não é fazendeiro, Landon. Eu poderia aprender, disse ele. Eu já aprendi muito em apenas algumas semanas, e eu poderia trazer outras habilidades, conhecimento de negócios, conexões, ideias de marketing. E sua vida em Nova York? Perguntou Hallie. Seu emprego na empresa do seu pai, seus amigos, seu apartamento, tudo o que você já conheceu? Landon se viu sorrindo. Nada disso parece real mais, admitiu. Isso, a fazenda, o trabalho, você, isso parece real. Os olhos de Hallie amoleceram, mas ela balançou a cabeça. Você está envolvido no momento, disse ela gentilmente. A colheita, a ameaça do banco, tudo é muito dramático. Mas, em algumas semanas, quando a poeira assentar, você vai lembrar quem você realmente é. Eu sei exatamente quem eu sou, disse Landon firmemente. Pela primeira vez na minha vida, eu me vejo claramente. E vejo você, Hallie. Vejo o que poderíamos ser juntos. Hallie ligou a caminhonete, suas mãos tremendo levemente. Vamos levar esses suprimentos de volta para a fazenda, disse ela, evitando seu olhar. Temos muito trabalho a fazer antes da colheita. A viagem de volta foi silenciosa, cada um perdido, em seus próprios pensamentos. Mas a mente de Landon estava decidida. De alguma forma, ele ia salvar Maple Glen. E, se possível, ele ia construir um futuro lá, com Hallie. No dia seguinte, Landon inventou uma desculpa para pegar a caminhonete, novamente dizendo que precisava pegar alguns itens pessoais na cidade. Em vez disso, ele dirigiu até Omaha, para o escritório satélite da Coal Corp. Desta vez, ele não solicitou uma videochamada com seu pai. Em vez disso, ele pediu para falar com o gerente regional. Uma hora depois, ele estava de volta na estrada para Maple Glen, um plano se formando em sua mente. Era arriscado, e Hallie poderia ficar furiosa com ele, mas ele tinha que tentar. A semana da colheita chegou com uma enxurrada de atividades. Trabalhadores adicionais foram contratados na cidade, os equipamentos receberam uma verificação final e todos se prepararam para os longos dias que se seguiram. Toda a fazenda zumbia de expectativa e ansiedade. Uma boa colheita poderia significar sobrevivência por mais um ano. Uma ruim poderia significar desastre. Landon trabalhou ao lado de todos os outros, dirigindo a colheitadeira, transportando grãos, fazendo o que fosse necessário. Ele se orgulhava do trigo dourado fluindo para os caminhões, o peso satisfatório de um trabalho bem feito no final de cada dia exaustivo. Hallie estava em todos os lugares ao mesmo tempo, dirigindo as operações, resolvendo problemas, superando seu próprio cansaço para manter tudo funcionando sem problemas. Ela mal tinha tempo para falar com Landon, além de dar instruções, mas ele a pegou olhando para ele às vezes, uma expressão pensativa em seu rosto. 3 dias após o início da colheita, um desastre aconteceu. A colheitadeira reparada quebrou, completamente. Uma peça crítica falhando no meio do maior campo. Não podemos terminar sem ela, disse Mike severamente, examinando a máquina danificada. Que não podemos pagar uma peça nova, não com o que colhemos até agora. Temos que tentar, insistiu Hallie. Jake, leve a caminhonete para a cidade. Veja se a Henderson tem a peça ou se eles podem encomendá-la. Jake assentiu, já se dirigindo para a caminhonete, mas Landon o parou. Espere, disse ele, tenho uma ideia melhor. Todos os olhos se voltaram para ele, curiosos e céticos. Fiz uma ligação na semana passada, explicou Landon, para uma empresa de equipamentos agrícolas em Omaha. Eles estão enviando uma nova colheitadeira. Ela deve chegar esta tarde. Uma nova colheitadeira, repetiu Hallie, descrença em sua voz. Essas custam mais de $100.000. É um aluguel. Landon esclareceu rapidamente. Para o resto da colheita, eles estão nos dando uma taxa especial. Não podemos pagar nenhuma taxa especial agora, disse Hallie, balançando a cabeça. Já está pago.
disse Landon. Considere como minha contribuição para a colheita. Landon, Hallie começou, sua expressão uma mistura de gratidão e desconforto. Não podemos aceitar. Sim, podemos, interrompeu Jake surpreendentemente. Precisamos terminar essa colheita, Hal. Podemos nos preocupar com orgulho mais tarde. Hallie olhou para seu irmão e Landon, então acenou com a cabeça relutantemente. Obrigada, disse ela simplesmente. A nova colheitadeira chegou como prometido. Uma máquina brilhante, que fez um trabalho rápido nos campos restantes. Com sua ajuda, eles terminaram a colheita 2 dias antes do previsto, trazendo mais trigo do que Hallie havia projetado. Na noite após a colheita do campo final, todos se reuniram na cozinha da fazenda para um jantar de celebração. O ambiente era mais leve do que havia sido em semanas. O alívio de uma colheita bem-sucedida ofuscou temporariamente o prazo iminente do banco. Para uma boa colheita, propôs Mike, levantando sua taça. E para Landon, acrescentou Jake inesperadamente, que salvou nosso bacon com essa colheitadeira. Landon sentiu suas bochechas corarem com o elogio inesperado de Jake. Apenas fazendo minha parte, disse ele modestamente. Hallie ficou quieta durante a maior parte da refeição, embora sorrisse e participasse da conversa. Mas Landon percebeu que algo estava em sua mente. Depois do jantar, ela pediu que ele a acompanhasse na varanda. A noite estava clara e fria, o primeiro sinal de outono no ar. A colheita acabou, disse ela, encostada na grade da varanda. Seu pai vai esperar que você volte para Nova York. Provavelmente, concordou Landon ao lado dela. E, ela instigou, lançando um olhar para ele. E eu não vou, disse Landon simplesmente. Hallie virou-se para encará-lo completamente. Landon, você não pode simplesmente... Posso, interrompeu ele gentilmente. E já liguei para meu pai. Disse a ele que não vou voltar a trabalhar para a Coal Corp. Como ele reagiu? Perguntou Hallie. Tão bem quanto você esperaria. Disse Landon com um sorriso irônico. Mas ele vai superar. Ele sempre supera. E o que você vai fazer? Perguntou Hallie. Você não pode ficar aqui indefinidamente, morando no meu quarto de hóspedes, trabalhando por comida e hospedagem. Na verdade, eu estava pensando em me tornar sócio, disse Landon casualmente. Os olhos de Hallie se arregalaram. Sócio? Na fazenda? Landon, isso é... Só me ouça, disse ele rapidamente. Estive trabalhando em algo nas últimas semanas. Uma maneira de salvar Maple Glen sem caridade, sem o dinheiro do meu pai. Ele explicou seu plano. Uma proposta para transformar parte da fazenda em uma estação de pesquisa agrícola, alugada para uma universidade que estava procurando terras agrícolas para conduzir estudos de agricultura sustentável. O aluguel proporcionaria renda estável, explicou ele, o suficiente para fazer o pagamento adicional e estabilizar as finanças da fazenda. E eles só precisariam de cerca de 50 acres, a seção nordeste, que você disse que não é tão produtiva. Assim, Hallie ouviu em silêncio estupefato. Como você conseguiu tudo isso? Perguntou ela quando ele terminou. Eu costumava ser um homem de negócios, lembra? Disse Landon com um sorriso. Eu ainda tenho algumas conexões e tenho um amigo da faculdade que trabalha no departamento de agricultura da universidade. Pedi um favor. Por que você faria isso? Perguntou Hallie suavemente. Tudo isso, a colheitadeira, o acordo de arrendamento, ficar aqui em vez de voltar para sua vida? Landon respirou fundo. Era a hora da honestidade completa. Porque eu te amo, disse ele simplesmente. Porque eu amo este lugar. Porque pela primeira vez na minha vida, eu sinto que estou onde eu deveria estar. Os olhos de Hallie brilharam na luz da varanda. Você me ama, repetiu ela, como se estivesse testando as palavras. Sim, disse Landon. Eu não espero que você sinta o mesmo. Eu sei que tenho muito a provar, para você, para Jake, para mim mesmo. Mas eu quero a chance de tentar, de construir algo aqui, com você. Hallie ficou quieta por um longo momento, e Landon sentiu seu coração batendo forte, no peito. Será que ele tinha interpretado tudo errado? Será que ele tinha presumido demais? Então ela se aproximou e colocou a mão sobre a dele onde estava apoiada no corrimão da varanda. Eu sinto o mesmo, disse ela suavemente.
Eu tenho lutado contra isso porque pensei que você iria embora. Porque eu não conseguiria suportar começar algo que estava condenado a terminar. Eu não vou embora, prometeu Landon, a menos que você queira que eu vá. Eu não quero, disse Hallie, um sorriso se espalhando por seu rosto como o nascer do sol. Eu quero que você fique. Landon a puxou para seus braços, segurando-a perto, respirando o cheiro de seu cabelo, o calor de seu corpo contra o dele. Parecia certo, parecia como voltar para casa. Então, disse ele, sua voz leve apesar da emoção espessa em sua garganta. Sócios? Sócios, concordou Hallie, olhando para ele com olhos cheios de promessa. Em todos os sentidos. Seus lábios se encontraram em um beijo que pareceu ao mesmo tempo inevitável e surpreendente. O culminar de semanas de sentimentos crescentes e o começo de algo novo. Da porta, invisível para ambos, Jake observava com uma mistura de resignação e aprovação. Ele tinha errado sobre Landon Cole. Todos eles tinham. O homem não estava apenas de passagem. Ele estava plantando raízes, tão profundas e duradouras quanto as plantações em seus campos. 6 meses depois, Richard Cole chegou a Maple Glen para sua primeira visita. Ele encontrou uma fazenda transformada, não em uma instalação corporativa como ele havia planejado, mas em uma operação familiar próspera com uma nova estação de pesquisa tomando forma nos campos do Nordeste. Ele encontrou seu filho, transformado também, bronzeado em forma, vestido com roupas de trabalho que mostravam um desgaste honesto, uma confiança silenciosa em sua postura que nunca havia estado lá antes. Então esta é sua nova vida, disse Richard olhando ao redor do pátio da fazenda com expressão cuidadosamente neutra. Esta é a minha vida, corrigiu Landon. Não há nada de novo nela mais. Eles caminharam pela propriedade, Landon apontando. Melhorias, explicando a parceria de pesquisa, descrevendo os planos para o futuro. Richard ouviu mais do que falou, observando seu filho com novos olhos. À mesa da cozinha naquela noite, Richard sentou-se com Landon, Hallie, Jake e Mike, comendo uma refeição preparada com alimentos cultivados na fazenda. A conversa fluiu, facilmente sem a tensão que ele esperava. Tenho que admitir, disse Richard finalmente largando o garfo. Quando você me disse que estava ficando aqui, pensei que você tinha perdido a cabeça. Mas vendo este lugar, vendo você aqui... Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Acho que entendo agora. O que você entende? Perguntou Landon. Que algumas coisas não podem ser medidas em dólares e centavos, respondeu Richard. Que alguma riqueza não aparece nos balanços. Hallie, sentada ao lado de Landon, esticou a mão e pegou a dele. A aliança simples de ouro em seu dedo pegou a luz, evidência de outra parceria recém-formada. Você vai ficar para o casamento no mês que vem? Perguntou ela a Richard. Nós gostaríamos que você estivesse lá. Richard pareceu surpreso com o convite, então genuinamente comovido. Seria uma honra, disse ele. Mais tarde, enquanto Richard se preparava para ir embora, ele tirou algo do bolso e entregou a Landon uma pequena chave de latão. O que é isso? Perguntou Landon, virando-a na mão. Para o novo celeiro, disse Richard. Meu presente de casamento para vocês dois está sendo entregue na próxima semana, de última geração, com painéis solares no telhado e todos os equipamentos de que vocês precisarão nos próximos 10 anos. Landon olhou para seu pai com descrença. Pai, eu não sei o que dizer. Diga que você vai me convidar de volta para a colheita do ano que vem, respondeu Richard. Eu gostaria de ver como é feito corretamente. Você é bem-vindo a qualquer momento, disse Landon, sentindo sinceramente. Esta é a casa da sua família também agora. Richard acenou com a cabeça, um sorriso raro suavizando seu rosto geralmente severo. Enquanto ele dirigia, Landon ficou com Hallie na varanda, observando até que o carro desaparecesse pela longa estrada de terra. Você acha que ele realmente vai voltar para a colheita? Perguntou Hallie, encostando-se no lado de Landon. Acho que sim, disse Landon. Ele também está mudando à sua maneira. Eles se viraram para olhar para os campos, agora adormecidos para o inverno, mas prontos para explodir novamente na primavera. Seus campos, seu futuro, sua casa, o peso da terra.
Hallie ponderou, repetindo uma frase que Landon havia usado uma vez para descrever a responsabilidade de cuidar da terra. É pesado às vezes, mas vale cada grama, disse Landon aproximando-a. E enquanto o sol se punha sobre a fazenda Maple Glen, pintando o céu em tons de ouro e rosa, Landon Cole, outrora o herdeiro playboy de uma corporação global, agora, um fazendeiro com terra sob as unhas e amor em seu coração, sentiu-se verdadeiramente, completamente rico pela primeira vez em sua vida.